Fala, meus amigos em busca de conhecimento, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer aqui mais uma história muito especial do nosso querido Chico Xavier. É uma história real, só que apesar de ser especial, ela foi pouquíssimo divulgada até hoje. Eu digo isso com propriedade porque eu já pesquisei e continuo pesquisando muito sobre a vida, sobre a história do nosso amado Chico. Também acompanho muitas matérias, documentários, entrevistas, podcasts, enfim, que o Geraldo Lemos participa, né? Relembrando que Geraldo Lemos, ou Geraldinho para os mais íntimos aí, né? Foi um amigo muito próximo do Chico, né? Então, e conta muitas histórias reais, claro, que aconteceram, que ele acompanhou de perto com o Chico. Então eu acompanho muito o Geraldinho. E mesmo assim eu só descobri essa história há pouquíssimo tempo atrás. Inclusive, nessa mesma entrevista, que eu vou reproduzir aqui um trecho dela, já adiantando, o próprio Geraldinho comenta que ele guardou essa história real com ele durante muito tempo, pelos motivos dele. E decidiu divulgar há pouco tempo, mas ainda assim divulgou em pouquíssimos lugares. Até hoje, na verdade, né, nas últimas semanas, inclusive, que eu pesquisei bastante, eu só achei 2 entrevistas onde ele comenta sobre isso. E é uma história muito, pra mim, muito especial, tá, gente? Eu vou reproduzir aqui, né, eu transcrevi parte dessa entrevista, né, de uma das entrevistas, dessas 2 que eu encontrei aqui, onde o Geraldinho dá esse depoimento sobre esse caso que aconteceu, reforçando que é uma história real, né? De verdade, fiquem até o final do vídeo, porque é realmente uma história impressionante, gente. Gente, sem mais enrolas, vou começar aqui a reproduzir o relato, nas palavras do Geraldinho. Numa ocasião, eu tive um sonho, que depois eu descobri não ser bem um sonho, onde eu estava plenamente consciente. Então eu me visualizei dentro de um porta-aviões, e pela roupagem que eu vestia, devia ser um marinheiro raso nesse porta-aviões. Eu reconheci logo do meu lado 2 dos meus tios-avós, o meu tio Walter Machado e minha tia Nair Machado Pascoal. Só que ela era homem, e todos 3 éramos marinheiros rasos. E nós estávamos na cabine de comando desse porta-aviões. Junto ali daquele porta-aviões, diante de uma grande cidade que eu sabia que era a capital do nosso país. Só para termos de comparação, essa grande cidade parecia Nova York, porque eu via prédios espelhados de mais de 100 andares de altura. Só que eu sabia que não era Nova York, porque, afinal de contas, Nova York fica na ilha de Manhattan, que tem, por exemplo, o rio Hudson, e essa outra cidade era um lugar que tinha, aparentemente, 2 rios, bem diferentes do rio Hudson, e era um do lado do outro. Então, com certeza, eu me toquei que não seria Nova York. Depois de algum tempo, entrou nesta cabine de comando do porta-aviões o almirante, que era o posto mais alto da marinha. E ele entrou muito bravo, muito bravo. Ele já entrou dando um murro na mesa, e eu lembro que ele gritou que a bomba estava vindo. A bomba está vindo! A bomba está vindo! Quem era esse almirante? Era Chico Xavier. E aí eu vejo o holocausto nuclear. Eu vejo a bomba caindo nessa cidade. E de repente aquele cogumelo nuclear consumindo tudo. E aí eu acordei todo empapado de suor, em estado de choque mesmo. Eu fiquei muito intrigado com aquele sonho estranho. E então, quando eu fui a Uberaba, a primeira coisa que eu pensava era que eu precisava contar esse sonho pro Chico. Quando eu cheguei na casa dele, tinha umas pessoas lá na sala com ele. E logo que eu vi ele, eu já falei assim: Chico, eu tenho um sonho para te contar. Na mesma hora, parecia que ele já sabia de antemão. Na mesma hora, ele mandou todo mundo sair da sala. Quando ele ficou sozinho comigo, ele pediu que eu contasse. Isso aconteceu lá pelo final da década de 80, quando eu tinha 20 e poucos anos.
Eu tô contando aqui bem resumidamente, mas pro Chico eu comecei a contar todos os detalhes. E o Chico foi arregalando o olho, quanto mais eu contava. E ele virou pra mim e falou assim: "Mas você foi muito longe, meu filho." E eu perguntei pra ele: "Como assim, Chico? Como muito longe? Porque a bomba atômica, porta-aviões, aviões, enfim, isso tudo é muito perto, né? Pra mim, que isso poderia estar relacionado, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. Apesar que ao mesmo tempo eu pensava que o cenário não batia com a descrição das cidades que foram bombardeadas naquela época por uma bomba atômica." Aí o Chico disse assim: "Isso não foi sonho não, meu filho. Isso foi uma recordação sua. E sua memória foi muito longe, viu?" E aí eu respondi pra ele: "Meu Deus, Chico, mas não. Isso não pode ser recordação. Porque a bomba atômica aconteceu, ela foi lançada em 1945, né? E elas foram lançadas também em Hiroshima e Nagasaki. E essas cidades não eram cidades modernas à sua época. E no sonho eu vi uma cidade tipo Nova York, com prédios modernos, de mais de 100 andares e tudo mais." E aí o Chico me respondeu: "Não, Geraldinho, o que você viu aconteceu há 7.000 anos atrás e não foi na Terra." E aí ele me explicou com mais detalhes e eu fiquei petrificado. E depois eu retruquei: "Mas como, Chico? Como assim que eu consigo lembrar de uma coisa que aconteceu há 7.000 anos atrás?" E aí ele me respondeu que é porque o que aconteceu naquela época foi tão traumático que ficou cravado na minha alma. Ele disse: "Isso foi um trauma profundo que você tem. Porque isso que você viu era na nossa capital. E essa bomba, ela foi jogada, ela caiu em Capela. Um dos planetas que gira em torno de Capela. E essa bomba que caiu na nossa capital, na realidade, foi um revide, porque nossa nação foi que lançou a primeira bomba." E então ele disse: "E você quer saber mais uma coisa, Geraldinho? Você sabe quem na época era o presidente da nossa nação? Que foi o responsável por dar a autorização, por apertar o botão vermelho que liberou o lançamento nuclear em Capela?" Então eu respondi pro Chico que eu não fazia a menor ideia. E o Chico respondeu: "Foi o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Geraldinho." "É por essa razão, Geraldinho," continuou o Chico, "que quando ele desencarnou, em 11 de abril de 1900, já redimido, onde ele já alcançara a sua redenção no Rio de Janeiro, e inclusive quando ele desencarnou sendo presidente da Federação Espírita Brasileira, é por essa razão, Geraldinho, que quando a Maria Santíssima, após o seu desencarne, enviou para ele o convite para que ele ascendesse ao mundo espiritual superior para se transformar no ministro dela, ele respeitosamente declinou do convite, dizendo que ele não se sentia na altura ainda de se situar na tarefa de ministro de Maria Santíssima, porque muitos tutelados dele ainda estavam na Terra resgatando os débitos da guerra nuclear de Capela. Então, enquanto ele não socorresse até o último, ele não ia se sentir liberado." E para finalizar, o Chico me disse que essa guerra em Capela foi o ato final responsável por nosso degredo para a Terra, 5.000 anos antes de Cristo. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu tô arrepiado aqui. Olha que eu já li isso, né, algumas vezes, mas em pensar tudo que aconteceu, né, alguns comentários aqui, né, eu acho que a gente sabe que tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa é inventada, inclusive do nosso amado Chico hoje em dia, né? Tem muitas coisas que são atribuídas ao Chico, muitas frases, muitas palavras que são atribuídas ao Chico, infelizmente em verdades, muitas vezes. Agora eu reforço que esse aqui foi um depoimento do Geraldinho, que é um dos médiuns mais respeitados do Brasil, e mais ainda
amigo pessoal e muito próximo do Chico por anos. Então, se tem alguém que a gente pode confiar, né, que traga alguma história do Chico que a gente pode confiar, sem dúvida é o Geraldinho. Né? Então, e mais ainda, né? Uma vez que essa história de fato veio do Chico, não tem nem como duvidar, né? Então, de fato, o que o Chico mostrou aqui é que ele, né, resumindo tudo isso aqui, né, ele junto com o Dr. Bezerra e junto com o Geraldinho, enfim, né, com N e outras pessoas, estavam em Capela, participaram ativamente da guerra nuclear de Capela e com isso acabaram sendo alguns dos degredados, né, exilados de Capela para a Terra. Que talvez eu tenha sido um deles, você, não sei. Não foram só eles, claro. Foram outros milhares ou milhões, muito provavelmente, né? Mas o fato é que eles foram alguns destes, né? E para quem conhece um pouquinho da história do Chico e do próprio Dr. de Bezerra, o Dr. Bezerra de Menezes, sabe os seres de luz que eles são e tudo que eles fizeram de bom nas últimas encarnações aqui deles. E mais uma vez, por isso que eu entendo que isso aqui é uma história que a gente tem que levar para a nossa vida, que até o Chico passou por tudo isso. Assim como a gente agora está correndo atrás da nossa evolução. E no final, assim como o Chico já chegou num nível evolucional muito maior que o meu, que o seu e provavelmente da grande maioria que está aqui na Terra hoje, a gente também vai chegar lá. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes e por aí vai. Acho que uma última mensagem que eu anotei aqui para não esquecer, ó, que independente do grau de evolução, discernimento, inteligência, moral, enfim, né, que a gente está agora, independente dos erros que já cometemos ou que ainda vamos cometer, todos vamos ter a chance de nos redimir, evoluir e chegar lá. Agora, o tempo que vai demorar para isso acontecer só depende de cada um. Essa é a única variável. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa, reforçando, é mais uma história real do Chico. Eu pretendo trazer outras. Se tiverem sugestão de alguma, inclusive, coloquem nos comentários. Reforço o pedido para, por favor, dar uma curtidinha aí no vídeo se você ainda não fez. E logo eu volto com outras histórias. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, até a próxima. Goodbye.